Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando esta paisagem maravilhosa, desse cantinho gostoso de paz e sossego, quero compartilhar com você um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz: Considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Outra tradução diz: porque sei que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Meus irmãos, hoje eu precisei sair e ir à cidade e passei por alguns lugares na cidade. Fui à casa lotérica, fui ao supermercado, entrei em algumas lojas. E diante de tudo que contemplei com meus olhos, eu estava aqui agora à tarde refletindo. Porque nós estamos vivendo épocas em que o mundo está em crise. É decreto sobre decretos, cidades desertas. Mas eu fiquei um pouco indignado com o que eu vi, porque não sei aí onde você está, mas existe umas ordens que a igreja não pode funcionar como nós estávamos funcionando antes dessa pandemia. Foi criadas regras, nós não podemos mais deixar que o templo fique cheio, pois são normas que advêm desses decretos que foram feitos pelos governadores de cada estado. Mas eu cheguei no supermercado, eu vi que o supermercado estava cheio. Eu cheguei na casa lotérica, a fila estava enorme, havia aglomeração de pessoas. E em tudo isso fez eu refletir: meu Deus, por que a igreja não pode encher? Por que o povo não pode ter liberdade de estar dentro das igrejas adorando ao Senhor? Esse mal veio para assolar até a igreja. E quando eu cheguei aqui, eu estava meditando na palavra de Deus, até que eu cheguei na carta de Paulo à igreja em Éfeso, aonde o apóstolo Paulo fala ali no capítulo 6, a partir do versículo 10, onde nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, tomando sobretudo o escudo, a couraça da justiça, calçando nosso pé no evangelho da preparação, o capacete da salvação, enfim, todo aquele contexto. Mas me chama a atenção quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades, tronos, legiões e hostes malignas que estão nos lugares celestes. E tudo isso me fez meditar um pouco diante de tudo que nós estamos vivendo. E eu comecei a me perguntar-me: será que nós devemos realmente obedecer essas regras que estão passando para a igreja? Qual o intuito do inimigo? Ou qual o intuito de todas essas regras para que a igreja não possa funcionar de uma forma normal? Eu tenho certeza que muitos irmãos têm pensado nisso. Eu tenho certeza que pastores têm pensado. E talvez até buscado uma solução para isso. Eu confesso que eu não tenho assistido televisão, não tenho visto a mídia televisiva, nem através do rádio, jornais. Eu tenho me desligado das notícias, pois as notícias não são agradáveis. As notícias são ruins. E eu não quero encher a minha alma de notícia ruim, eu quero me encher de coisas boas. E para me encher de coisas boas, eu tenho que estar lendo a palavra, lendo bons livros e orando, louvando a Deus. Então eu cheguei a uma conclusão. É verdade que a igreja está fechada. Mas na verdade quem está fechado é os templos. Porque a igreja sou eu. A igreja é você. Então, como igreja do Senhor, eu quero te perguntar nesta tarde: diante de toda esta luta,
diante de toda essa batalha que nós estamos travando, qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido a sua posição diante de tudo isso que nós estamos vivendo? Tu tens orado? Tu tens jejuado? Tu tens lido a palavra de Deus? Será que nós temos tomado verdadeiramente a posição de servo de Deus? Porque a Bíblia diz que o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E quando a Bíblia está falando nesse texto, a mulher samaritana estava falando com Jesus que os judeus diziam que tinha que adorar no templo, mas o samaritano dizia que tinha que adorar naquele monte. Então Jesus disse a ela que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer é que não existe lugar desde quando você o adora em espírito e em verdade. No Evangelho de Mateus também a Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. A minha fé me diz que ainda que humanamente eu esteja sozinho, quando eu dobro o meu joelho, eu tenho a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus. Logo eu já não sou um, eu já estou em 3. Assim é a minha fé, não sei a sua. E diante disso tudo, irmãos, você que me ouve, eu cheguei a uma conclusão. Será que nós temos obedecido o que diz a palavra do Senhor? Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e abandonar os seus pecados, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é a igreja. Quem é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você. Porque Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens, mas o Espírito de Deus habita em mim e habita em você. Então vamos nos colocar na posição diante desta batalha e vamos orar a Deus pela nossa nação, vamos orar a Deus pelos continentes, para que Deus possa estar operando o milagre. E nós não precisamos entender o porquê que aconteceu ou sobreveio esta praga sobre as nações. Nós precisamos crer que o nosso Deus ainda é o mesmo. A Bíblia fala que Eliseu falou para aquela viúva que haveria fome, haveria uma grande fome sobre a terra, e ordenou a ela que saísse dali e fosse para outro lugar. A Bíblia também fala que os profetas falaram que haveria uma grande fome em Jerusalém, onde as igrejas se uniu e abençoou, ajudando Jerusalém naquela época. A Bíblia fala em Amós 3,7 que certamente o Senhor nosso Deus não fará nada sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Então Deus ele tem nos revelado. No passado ele usou os profetas para avisar desses dias. E os mesmos profetas que ele usou para avisar nesses dias, ele também tem usado para dizer que em meio a esta luta, que em meio a esta calamidade, o Senhor está conosco. Eu quero te convidar agora a orar comigo. Você que está aí dentro da sua casa, você que está no seu trabalho, vamos orar. Eu quero convidar você a orar pelos aqueles que estão enfermos pelo Covid-19, pessoas que estão acometidas pelo câncer, pelo vírus do HIV, AIDS, e por outras mazelas que têm assolado a vida humana. Porque o nosso Deus, ele ainda tem e sempre terá o controle em suas mãos. Oramos ao Senhor.
Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós adentramos na tua presença e pedimos ao Senhor nesta tarde que ajude-nos a compreender qual a posição que o Senhor requer de nós nesses dias que são tenebrosos. Que nós possamos, Pai, estar na posição a qual o Senhor quer que a tua igreja se encontre. Pois a tua igreja, Pai, ela precisa compreender e entender qual é a posição que o Senhor requer de cada um de nós. Sabe, Pai, o nosso lado humano, o nosso lado de ser humano é fraco, é frágil. E muitas vezes nós nos deixamos ser levados por esta fraqueza e nos desesperamos em meio às lutas, dificuldades. Mas eu glorifico ao Senhor porque o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Pai de amor e de misericórdia. E por isso eu clamo ao Senhor agora, por estas vidas que estão orando comigo, e clamo por aqueles que têm me pedido oração, pessoas que estão enfermas, Pai, pessoas que pediram oração porque estão com pedra nos rins, pessoas que pediram oração porque foram cometidas pelo câncer, pessoas que pediram oração porque está desempregado, mães que têm pedido oração porque o filho está desviado, está no caminho das drogas, mulheres que têm pedido oração porque o seu esposo saiu de casa, homens que têm pedido oração porque a sua esposa saiu de casa, pessoas, meu Pai, que têm pedido oração porque a família está acometida pelo vírus do Covid-19. Ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor que pode mover agora céus e terra em nosso favor, vá de encontro a esta família, vá de encontro a esta casa, meu Pai, vá de encontro a este lar, dessa pessoa que já se encontra até em desespero, já não sabe mais o que fazer, porque a doença entrou na sua casa, foi contaminado por este vírus, e quem sabe até o médico já até desenganou. Mas o Senhor, meu Pai, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus que chama morto de 4 dias para fora, porque para ti, meu Pai, não há impossível. Então eu peço agora, Senhor, que o Senhor gere um milagre dentro desta casa, dentro da vida desta pessoa que está orando comigo, desta pessoa que tem me pedido a oração, que o Senhor entre, Senhor, dentro da casa desta pessoa. Meu Pai, eu não vou citar nome aqui porque eu não quero expor aqueles que têm me pedido oração, mas o Senhor sabe de cada um que está nessa lista aqui de oração. Oramancho comende biasori kovledai. Helekias toyeu comende bias tu convede liacharebe que anduraço. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai o Nazareno, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor, todo o poder das trevas, todo o poder do mal, toda a enfermidade, todo o levante do inferno. Nós decretamos a falência do mal e nós ministramos, Senhor, uma unção de cura sobre este lar que está enfermo. Ministramos também uma unção de prosperidade sobre estas vidas. Pai, meu Deus, tem pessoas, pai de famílias, que já não tem mais o que dar para os seus filhos comer. Ó Senhor, que essa família possa estar recebendo uma cesta básica ainda esta semana. Que uma providência do Senhor chegue nesta casa. Quem sabe um telefonema, quem sabe, ó Deus, uma causa que está na justiça. Ó meu Pai, eu não sei como o Senhor vai operar este milagre. Este filho que está sumido, este homem que saiu de casa, esta mulher que se encontra em desespero, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, coloca um sorriso nos lábios da tua filha, coloca um sorriso nos lábios dos teus filhos, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, traga a solução para esta casa, traga a solução para esta nação. Abençoa o Brasil, meu Pai, abençoa os poderes constituídos pelo Senhor dentro desta nação.
Abençoa, Senhor, a Inglaterra, abençoa o Panamá, Portugal, Argentina, Uruguai. Ó Deus, abençoa os continentes asiático, o continente africano. Abençoa, meu Pai, cada país deste mundo. Aqueles que já te reconhecem como Senhor das nações, que eles sejam agora agraciados pelo teu poder. E aqueles, meu Pai, que ainda vivem na ignorância de não te conhecer, que o Senhor, meu Pai, com a tua infinita misericórdia, estenda as tuas mãos sobre as vidas dos seres humanos, daqueles que são menos favorecidos, daqueles, meu Pai, que se encontram em desespero. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o câncer. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo este vírus maligno. E ministro salvação, ministro cura, libertação sobre cada um que está orando nesta tarde comigo. E sobre aqueles que têm pedido a oração, eu declaro abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã, que você está sendo abençoado. Porque a palavra diz que tudo é possível àquele que crê. A palavra também diz que tudo aquilo que nós pedindo em oração, crendo, receberemos. E eu creio na minha vitória nesta tarde. Eu creio na sua vitória, em nome de Jesus. Graças a Deus.